Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa nona edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Hoje é nosso 13º encontro, nossa 12ª aula. Hoje a gente estava previsto na grade hoje a gente falar sobre a cannabis para fibromialgia e dor, mas a gente teve um problema técnico com a aula, a gente precisa fazer um ajuste, então a gente vai inverter a ordem das aulas dessa semana. Hoje a gente vai receber então o Dr. Leandro Ramires para falar sobre o uso da cannabis na oncologia para câncer, né? Então, bem-vindo, Dr. Ramires, Dr. Leandro Ramires, que também é da AMAME, que é médico mastologista. E na quinta-feira, que era a aula dele, que estava prevista a aula dele, a gente recebe a doutora Carolina Nossetti para falar sobre fibromialgia e dor. Então, bem-vindos a todos, bem-vindos àqueles que estão chegando agora. Até quinta-feira, espero que vocês gostem do conteúdo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leandro Ramires, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais há 34 anos. A minha vida acadêmica, quando eu me formei, eu fiz 3 residências médicas. A primeira foi cirurgia geral, a segunda foi cirurgia geral oncológica e a terceira foi mastologia. Até agosto do ano passado, eu era preceptor de residência médica no Hospital das Clínicas, ensinando os médicos mais jovens a aprender a tratar o câncer de mama. A minha história com cannabis, ela está ligada intimamente à história do meu filho. Eu sou pai do Benício, uma criança hoje com 15 anos, um adolescente, portador da síndrome de Dravet, numa forma extremamente grave, que teve um passado muito ruim por causa da sua doença. Até os 5 anos de idade, o Benício já tinha internado mais de 40 vezes, né? 14 dessas vezes foram em CTI. Chegou a tomar 25 comprimidos por dia de 5 medicamentos, num quadro de epilepsia descontrolada. Benício tinha 15, 20, até 30 convulsões ou mais por dia, e tinha uma vida completamente difícil, com um desgaste emocional, físico para a família muito intenso. Benício, sem saída, começou a fazer uso de um extrato de cannabis. Extrato esse que eu já conhecia o seu potencial muito antes do Benício nascer. Quando eu entrei na faculdade em 1983, o primeiro estudo que eu entrei em contato foi o estudo do professor Carlini, publicado na Pharmacology, que já mostrava as propriedades anticonvulsivantes dos derivados da cannabis. E eu nunca podia imaginar que quase 25 anos depois eu ia ter um filho, e esse filho, sim, precisa da cannabis. Benício começou a usar um extrato que a gente importava de forma clandestina, lá no começo de 2014, e isso modificou a vida dele. Passados-se quase 10 anos, o Benício só faz uso de um óleo de cannabis, que eu mesmo planto, eu mesmo produzo, dentro de um equilíbrio com os fitocannabinoides, e a vida dele passou a ser controlada, nunca mais se internou, aos poucos fomos tirando a medicação, e hoje meu filho é tratado somente com o óleo de cannabis produzido em casa, né? Então, a minha missão aqui é com muita honra, e eu quero introduzir agradecendo o pessoal aí da organização da 9ª edição do curso sobre o uso terapêutico da cannabis, promovido pela Unifesp, e não posso deixar de citar a tão importante participação do Padre Ticão nessa história, e para mim é muita honra poder colaborar com o curso que foi ele que deu um dos toques iniciais. O que me cabe aqui hoje dizer para vocês é o papel medicinal do uso da cannabis no paciente oncológico, no paciente com câncer, né? Eu sei que o público que está me assistindo é um público heterogêneo, de profissionais de saúde, a pessoas que mal conheçam
que mal conhecem, né, os poderes medicinais da cannabis em relação ao câncer. Então, eu já peço desculpa antecipadamente, que essa apresentação traz muita coisa técnica, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais objetivo e o mais concreto, né? Então, vamos falar aqui do potencial da cannabis medicinal no paciente oncológico, né? Já fiz minhas apresentações, quero declarar aqui meus conflitos de interesse. Eu sou coordenador da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, fundada em 13 de dezembro de 2014, foi a primeira associação de pacientes no Brasil, que acabou servindo de aceleradora para outras associações no Brasil afora. Também sou membro da Weekend Academy, que é uma plataforma de educação médica que hoje tem uma respeitabilidade internacional com alunos em mais de 21 países. E o pai do Benício, Beni, meu filho querido, por ele é que eu estou aqui compartilhando isso com vocês. Essa foto aí do fundo é do cultivo dele, ele tem um salvo-conduto. Salvo-conduto esse que todo brasileiro devia ter. Não é porque eu sou branco, médico, posso pagar um advogado, né? A gente espera que essa legislação mude e que a gente consiga avançar no aspecto social da cannabis, né? Eu vou contar aqui uma história muito interessante sobre cannabis e câncer. Isso aí é uma múmia lá da região da Sibéria. E essa montanha que está aí atrás é um permafrost, né, das cadeias de montanhas Altai, onde estão ali os Himalaias, né? Esse chama permafrost porque é permanentemente congelado e recentemente, numa exploração arqueológica, foi achado numa montanha lá um sarcófago que tinha uma múmia de uma mulher jovem. O que é interessante é que essa múmia estava muito bem preservada e sinais de tatuagem na sua pele foram suficientes para se identificar uma dinastia. Não só isso, essa múmia foi submetida a uma ressonância nuclear magnética. Com a idade de 2.500 anos, a múmia de idade, mas era uma múmia referente a uma mulher jovem, não é? Por volta de uns 25 anos de idade. E o mais incrível, que o exame de ressonância magnética dessa múmia mostrou sinais indiretos de que ela estava comprometida com câncer de mama de maneira metastática. Existiam restos de tecido suspeito na área da mama e em esqueleto, inclusive com desabamento de coluna vertebral, uma coisa que é muito interessante que acontece no câncer de mama, porque o maior sítio de metástase, ou seja, tumor à distância, é nos ossos. O mais incrível, que nesse sarcófago era de uma pessoa da nobreza, porque, além do corpo cheio dos seus tesouros, das suas adornos, tinha uma carruagem com 6 cavalos e vários potes de flores de maconha, vários potes de flores de cannabis. O que essas flores de cannabis estavam fazendo lá, nesse sarcófago, nesse espaço fúnebre? Será que era para ajudar quanto aos efeitos deletérios da doença avançada dentro de um contexto de cuidado paliativo? Será que era um tratamento? Por que essas flores estariam lá? Então, pessoal, a cannabis tem mesmo uma relação com câncer e ela se fundamenta em 2 pilares que são importantes saber. O primeiro é o contexto dos cuidados paliativos. O que é o cuidado paliativo? Muita gente, erroneamente, entende que cuidado paliativo é aquilo que já se tentou tudo, não tem mais nada a fazer por esse paciente e passa ele para o cuidado paliativo. Não. Cuidado paliativo é muito mais do que isso. Cuidado paliativo é aliviar sofrimento, seja de uma doença maligna como um câncer, ou seja de uma doença como é a do meu filho. O cuidado paliativo é aquilo que você tem que promover para o paciente, para a sua família, um conforto que vai fazer ele tolerar o sofrimento imposto pela sua condição ruim de saúde. Não é preciso esperar tentar tudo para iniciar o cuidado paliativo. O profissional ou a pessoa dedicada a cuidado paliativo deve ser acessado já no começo do tratamento, quando a carga de sintomas ainda não é tão alta, para preparar esse paciente nesse sentido. Então, uma abordagem é o cuidado paliativo, e a outra abordagem que eu vou falar aqui um pouquinho mais tarde é sobre os possíveis efeitos antineoplásicos dos fitocannabinoides, tá bem? Ou seja, da potencial das células malignas morrerem com a ação de fitocannabinoides, né? Então, dentro do cuidado paliativo, a gente tem que entender que isso é uma assistência multidisciplinar,
que visa manejar o sintoma, dar apoio para a família, promovendo um alívio do sofrimento físico, emocional, psicológico e espiritual. Esses cuidados paliativos podem ser primários ou mesmo dentro de um contexto de planejamento. Qualquer pessoa, um familiar, um responsável, um amigo, pode exercer os cuidados paliativos, né, no sentido de ajudar seu paciente. Agora, um planejamento que vai envolver o manejo da dor e uma interlocução com a equipe profissional que trata aquele paciente é fundamental. Então, nesse sentido, a gente defende sempre a integração precoce entre aqueles colegas que vão fazer quimioterapia, aqueles colegas médicos que estão fazendo radioterapia, a hormonioterapia, a imunoterapia, enfim. Para tratamento adequado de um câncer, uma equipe multidisciplinar tem que estar formada. E essa equipe precisa estar integrada. O paciente não é só um número, não é? E quando você consegue planejar esse cuidado, você só de planejar, você melhora a qualidade de vida, ainda melhora a sobrevida, porque os pacientes passam a tolerar melhor o tratamento antineoplásico. Isso já está conhecido na literatura, que a qualidade de vida melhora e promove até um aumento da sobrevida. Isso foi confirmado em tratamento de câncer de pequenas células, onde a gente vê que o cuidado paliativo promoveu quase 3 meses a mais de sobrevida. Muitas pessoas me questionam, mas espera aí, um cuidado vai aumentar 3 meses uma vida? Quem está prestes a morrer, quem está prestes a falecer, 3 meses podem ser suficientes para perdoar, planejar, estabelecer, porque morrer sem aviso é muito ruim, e às vezes 3 meses pode ser suficiente para uma família trilhar melhor a vida após a morte daquele ente querido, né? E mesmo que a quimioterapia possa exercer um papel de diminuir o tumor, quando o tumor está muito avançado, uma pequena resposta não vai trazer um benefício, não vai promover a vida, e pelo contrário, às vezes a quimioterapia exagerada no final pode prejudicar a qualidade de vida, né? Então, esse aqui é um estudo que mostra isso, que mesmo que a quimioterapia tenha tido um efeito, ela não pode ser tão positiva no sentido de trazer sofrimento. Bom, existem várias organizações médicas mundo afora que estabelecem protocolos para cuidados paliativos, né? A Associação Americana, né, de Oncologia Clínica defende esse cuidado paliativo para iniciar no início do tratamento com câncer metastático ou paciente com alta carga de sintoma. Em 2019, sobre o conhecimento dos profissionais em relação ao uso da cannabis nesse contexto de cuidado paliativo, na reunião da ASCO, foi feita uma pesquisa que mostrou um resultado muito interessante. Essa pesquisa contou com 172 profissionais, dentre médicos de outras especialidades, oncologistas clínicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros, olha. E 73,3% da turma aí, ó, que tratavam as pessoas, né, que contribuem no tratamento do câncer, 73,3% acreditam que cannabis podia trazer algum benefício. 81% indicaram que ela deveria estar disponível como uma receita médica. Mas eu não sei por que tem tanto preconceito em relação à planta. 60% disseram que nunca recomendaram o seu uso a nenhum paciente e 54% disseram que não estavam confortáveis em fazê-lo. Quer dizer, prescrever um óleo de uma planta que talvez não tenha risco nenhum em relação à morte. Os colegas não sentem conforto em prescrever. Mas para prescrever um opioide ou um quimioterápico, que esse sim tem dose letal, eles se sentem confortáveis, né? Então, aqui já começa esse sentido, né? De entender que uma medicina que veio da população, uma medicina que veio muito antes de saber o que era canabinoide, né? Uma medicina que estava dentro do sarcófago de uma múmia encontrada há 2.500 anos, não tinha ninguém prescrevendo, né? E o que é interessante é que, em algumas situações, a cannabis, em vez de ajudar, ela pode até prejudicar. Por exemplo, no caso de imunoterapia. Pacientes que estão sendo tratados por câncer e têm imunoterapia, significa que a imunoterapia é uma estratégia para matar células malignas quando você provoca uma hipersensibilidade no seu sistema de defesa, e o seu sistema de defesa funcionando de maneira exagerada, consegue combater células do câncer. Bom, a gente sabe que o sistema endocannabinoide produz o quê? Produz uma homeostasia. Produz o quê? Regula, equaliza
o sistema nervoso, equaliza o sistema imunológico. Então, terapias que forçam a barra do sistema imunológico, a cannabis vai regular, isso pode gerar um conflito na resposta. Esse aí é o único artigo que mostrou isso, que é um estudo retrospectivo, não tem tanta força científica, né? Olhado para trás, e descobriu-se que a cannabis, usada junto com a terapia hormonal, impediu que o tumor diminuísse um tamanho que seja suficiente, mas, como eu disse antes, não é a diminuição de um tumor que vai determinar a melhor sobrevida. Então, apesar da cannabis ter comprometido no que diz respeito à redução tumoral, em nenhum desses pacientes desse estudo houve alguma alteração na sobrevida, ou seja, independente do resultado, a sobrevida foi a mesma. Mas, então, eu acho que é preciso ter um pouco de cuidado nessa avaliação e nessa prescrição, não é? Então, aqui demonstra, olha, os pacientes que receberam quimioterapia, pacientes que tinham um tumor de pequenas células, tratados com nivolumab, que é um anticorpo monoclonal, os pacientes que usaram cannabis, a redução do tumor foi menor. O gráfico parece impressionante, mas a sobrevida aumentou lá entre 2 meses, e que isso praticamente é irrelevante. Bom, independente de algumas situações na imunoterapia do câncer da cannabis prejudicar a resposta, na grande maioria dos tumores o caso é um pouco mais diferente. Aqui é um outro guia que desde 2014 defende o uso da cannabis inicialmente para atlexia e anorexia, dentro de um arsenal terapêutico estabelecido, mas também usando a cannabis como última alternativa. Mas já é um grande passo, né? Então, a dor, cannabis medicinal, são medicamentos que com cannabis, você consegue diminuir a dor daquele paciente em estágio avançado de doença, e o sistema endocannabinoide ativado vai melhorar a inflamação, vai diminuir a dor, vai tirar a angústia, né? Porque uma coisa é uma dor relacionada a uma doença benigna que tem uma expectativa de finitude. Outra coisa é uma dor relacionada a uma doença maligna e evolutiva, que a finitude não é interessante, não é? Então, isso tudo gera um contexto de dor e ansiedade muito severo, e cannabis pode promover um melhor conforto no que diz respeito a isso. Então, isso é motivo de discussão no mundo inteiro. Hospitais como o MD Anderson, no Texas, que são referências, sempre questionam e mostram para as populações no site deles mesmo quais são os benefícios, não é? Ainda se diz que a literatura é muito limitada, mas ela cresce de maneira exponencial. E dentro de cuidado paliativo e cannabis, para mim, a primeira referência é essa novíssima aí, ó, de 1843. Esse é um artigo publicado por William Brooke O'Shaughnessy, que era um médico. Ele era irlandês, mas servia o Império Britânico lá na Índia. E quando ele chegou lá, ele ficou maravilhado com o uso do extrato alcoólico de gunja, que é um preparado feito à base de álcool e cannabis. Esse médico, William Brooke O'Shaughnessy, é um dos ícones na medicina mundial. Além dessa divulgação dos resultados em casos clínicos que ele tratou com cannabis lá na Índia, ele também foi o responsável por expandir a rede de telégrafo na Índia, por isso que ele foi para lá. Não só isso, se quem está me assistindo aí já tomou alguma medicação venosa, foi esse médico aí que estabeleceu essa via de acesso de medicamentos. Então, por si só, já era um sujeito ímpar. Esse artigo é muito comentado pelos meus colegas neurologistas que dão aulas sobre epilepsia, porque essa é a primeira referência. Só que esse artigo, na verdade, avaliou uma série de doenças. Doenças como raiva, como lepra, né? Hanseníase, como tétano. Os meus colegas mais novos nunca viram, talvez, muitos médicos no Brasil sequer viram alguém morrer de tétano, sequer viram alguém tendo a hidrofobia, que é a raiva, né? E os mais antigos, com certeza, viveram isso, e a morte nessas doenças é um negócio assim catastrófico. E o William Brooke escreve isso aí muito bem quando ele teve a oportunidade de tratar essas pessoas. Olha, parece evidente que pelo menos uma vantagem foi obtida com o extrato alcoólico de gunja. A terrível doença, hanseníase, hidrofobia,
tétano, foi despojada de seus horrores, se não menos fatal que antes, foi reduzida numa escala menor de sofrimento que precede a morte. Então, desde 1853, já existem artigos mostrando o efeito paliativo da cannabis em doenças tão severas, né? Então, se você pegar quais são os sintomas que estão relacionados a um paciente oncológico num estado avançado de doença, são todos esses aí. E é isso que a gente precisa aliviar, focado no alívio da dor, para que a pessoa possa ter uma finitude mais digna, mais humana, não é? Então, isso aqui é uma plataforma de pesquisa que eu utilizo, que é a Canaquis, e é muito interessante essa plataforma, porque você joga lá uma situação clínica, ela vai em todos os sites de pesquisa, e nesses sites de pesquisa científica ela seleciona tudo aquilo que está relacionado a cannabis, canabinoides, fitocannabinoides e doenças. Então eu peguei ali exatamente os principais sintomas que a gente viu aqui no slide anterior. E o que tem de artigo neles, isso estudado recentemente. Se você for analisar artigos de maneira separada, olha, existem mais de 840 artigos. E você pode usar, às vezes, de um simples questionário, apresentado antes para o paciente preencher, e depois do uso de cannabis, você avaliar a resposta. Isso mostra um interesse, isso mostra um cuidado, né? Não é só prescrever, está do lado. Né? Então, existe mesmo um consenso que pode fazer com que você, com o uso de fitocannabinoides de maneira adequada, você vai impedir essa tragédia que é nos Estados Unidos, a morte por suicídio por abuso de opioide. É fácil entender isso. Se você está com uma dor desesperadora, você vai lá e toma um dipirona, 1 grama, que você deve tomar um comprimido de 6 em 6 horas. Você toma aquela dipirona, em 40 minutos a dor não passa, você fica desesperado, você vai lá e toma outra dipirona. A dor não passa, você vai lá e toma um anti-inflamatório, acaba num opioide. Aí o opioide dá um pequeno alívio. Na segunda vez que aquela dor começa, a pessoa não vai para a dipirona, já começa no opioide. E a dose letal está na caixinha que a pessoa compra. E nos Estados Unidos, a prescrição disso é enorme. Então, a cada ano que passa, o número de pessoas que morrem por acidente de abuso de opioide esse que está na caixa de remédio da casa dele, na prateleira do banheiro, chega a ser algo assustador. E o uso de cannabis para fins medicinais, no sentido de controlar a dor, foi muito eficiente. E nos estados onde isso foi regulamentado, houve diminuição dessas mortes, né? Então, a gente tem um jeito de tratar essas pessoas, de trazer conforto para essas pessoas, considerando a vida diária dela. Eu tenho que planejar como é que é a dor de dia, como é que é a dor de noite, como é que é o sofrimento, o que essa pessoa está inserida em qual contexto, ela trabalha, ela não trabalha. E, de maneira geral, né, os tratamentos de cannabis eles podem ser distribuídos em 3, que eu chamo de quimiotipos, né? Aqueles extratos, flores, óleos ou produtos originários da cannabis, onde predomina o fitocannabinoide THC, conhecido como o quimiotipo 1. O quimiotipo 3 é aquele que predomina o CBD, né, que é o canabidiol, e um tipo 2, onde há um equilíbrio entre CBD e THC. Né? Então, você pode, dentro desses quimiotipos, entender que uma dose de CBD, e você pode ir subindo ela, até chegar a 150, 200 miligramas durante o dia. Isso pode ajudar a controlar a dor e começar com THC de preferência à noite, chegando com segurança até umas 30 miligramas distribuídas ao longo do dia, com muita tolerância, sem trazer efeito psicoativo e podendo proporcionar uma melhora muito grande da sintomatologia dolorosa. Então, a redução de opioides ela pode ser lenta, gradual e consistente. Então, você deve fazer um controle próximo, mensal, depois trimestral, e avaliar dentro de um protocolo se a dor está melhorando ou não está. Né? As pessoas, às vezes, entendem que cannabis para fins medicinais é uma cápsula, é um comprimido, é um óleo. Não, as flores também podem ser usadas para fins medicinais. Esse estudo é um estudo israelense muito interessante, publicado em 2018, que avaliou 2.970 pacientes com câncer tratados entre 2015 e 2017. Olha que interessante. A média de idade foi quase 60 anos, havia um predomínio de mulheres e 26,7%
relataram que já tiveram experiência anterior com cannabis, ou seja, a grande maioria, quase 75%, nunca tinha tido experiência com cannabis. Então, esses 2.700 pacientes estavam distribuídos assim em relação à origem do tumor. 20,7% eram tumores de mama, 13,6% pulmão, depois vinha pâncreas, depois vinha tumores do intestino. E os sintomas mais frequentes que esses pacientes reclamavam, além da doença propriamente dita? Os pacientes reclamavam de insônia, grande maioria, olha lá, 78%, dor quase 78%, né? Com uma intensidade de mediana para alta, né? Uma escala de 0 a 10, 8 é uma dor forte, astenia e fraqueza, náusea em quase 65%, falta de apetite quase na metade, né? Então, a qualidade de vida de quem está com insônia, dor, se sentindo fraco, enjoado e sem comer, é uma vida muito ruim. Lembrando que esses 12.970 pacientes lá, ó, mais da metade, um pouquinho mais da metade deles estavam no estádio 4 da doença. O que é interessante é que a cannabis usada medicinalmente aqui foram flores, que poderiam ser fumadas ou vaporizadas, né? Eu acho que dentro de uma política de redução de danos, talvez o fumo não seja adequado. Claro, é melhor usar um vaporizador para não ter que absorver o monóxido de carbono e outros subprodutos gerados pela queima. Mas a gente tem que entender que um vaporizador, às vezes, é difícil de encontrar, um vaporizador de ervas, que eu estou dizendo. É preciso entender também que isso tem um custo. E um paciente no estágio terminal, não há necessidade da gente ficar preocupado se o CO2 ali vai prejudicar a vida dele daqui a uns 20 anos, não é isso? Então, olha aqui, 12 cepas de cannabis índica rica em THC foram usados, sem CBD, consumido lá pela maioria dos pacientes, olha lá, quase 90%. Então, aí está uma descrição de outras 3 cepas de cannabis sativa, com concentrações iguais, está vendo? Então, se você pegar essas 4 cepas aí, você vai ver que tem um quimiotipo 1 rico em THC, um quimiotipo 1 e 2, esse 1 e 2 aí, ó, rico em THC, uma cepa que havia um equilíbrio com uma diferença menor do que 15% e outras ricas em CBD. Bom, a maioria dos pacientes, olha, consome mais de uma cepa no sentido de vaporizar. Vamos ver o que aconteceu com essa turma. É claro que, com o passar dos anos, as pessoas vão morrendo, são câncer em estágio avançado. Então, olha lá, 2.970 pacientes entraram e após 6 meses, usando isso. O tempo foi passando, as pessoas foram morrendo. Olha. E após 6 meses, 1.900, quase 2.000 pessoas retornaram com 95,9% com uma melhora na condição clínica. 3,7% não repararam que houve mudança nenhuma. E só 3%, 0,3%, é que perceberam que houve alguma piora. Então, sem sombra de dúvida, a cannabis é muito interessante para proporcionar esse alívio no cuidado paliativo. E isso se estende até para 2 anos depois de segmento, né? Você imagina que o estudo começou com 2.970 pacientes, 2 anos depois, quase 1.500 pacientes ainda estavam vivos e sentindo o benefício da cannabis, não é? Então, cannabis como um tratamento paliativo para pacientes com câncer parece ser uma opção bem tolerada, segura e eficaz para ajudar os pacientes a se lidar, né, com sintomas relacionados à malignidade ou tumor maligno. Outras questões também que são muito interessantes é que, dependendo desse quimiotipo que eu disse, ou rico em CBD ou rico em THC, você vai ter um desempenho melhor no controle de um efeito colateral muito comum dessas drogas conhecidas como taxanes, são muito usadas em câncer de mama, tumor de próstata e outros cânceres. Essa droga quimioterápica é antineoplásica, ela tem um poder antineoplásico excelente, mas, em contrapartida, ela gera um dano nas terminações nervosas periféricas. E, com isso, dá uma parestesia, um formigamento nas extremidades, nas solas dos pés. Em alguns pacientes, isso é tão avançado que eles não aguentam nem pisar no chão. Há um escurecimento da pele, há um desgaste das unhas, até a queda dessas unhas, elas podem acontecer. Essa droga é uma droga muito usada em câncer de mama, que é a minha especialidade. E a gente hoje consegue controlar com muita facilidade estes
sintomas exatamente por causa de um efeito direto dos fitocannabinoides lá na terminaçãozinha nervosa que foi lesada pelos fitocannabinoides, lesada pelos agentes antineoplásticos, como os taxanes, que eu acabei de dizer, e a melhora já está documentada do ponto de vista científico. Bom, então, dentro dos cuidados paliativos com cannabis, algumas considerações devem ser importantes, eu chamo atenção para isso aqui. Primeiro, existe uma legitimidade, uma legalidade, é uma atividade médica e não médica. Cannabis não pode ser de prescrição exclusiva de médicos, não é? Então, se para muitas no mundo inteiro nunca teve prescrição, agora não é a hora do médico se empoderar disso. O médico pode ser um estudioso, pode supervisionar, pode aplicar, pode prescrever, mas, no meu entendimento, qualquer pessoa tem habilidade de manipular cannabis para fins de cuidados paliativos. É claro, pessoal, que eu estou dizendo aqui que a participação do médico vai muito mais voltada para a condição individual do indivíduo, se o indivíduo está bem com os hormônios da tireoide, se o indivíduo está bem com o sistema renal, não é uma insuficiência renal, se o indivíduo não tem uma cirrose, se o indivíduo não tem comorbidades importantes. Então, é preciso conhecer as comorbidades. O papel do médico está muito mais ligado a isso do que propriamente dito ao efeito da cannabis diretamente. Então, a gente tem legitimidade, a gente tem legalidade que é variável, né? O Brasil ainda está muito aquém nessa regulamentação, mas o fato é que isso já é prática em bons países do mundo. A segunda coisa que qualquer pessoa tem que entender é que tem que ser indagado mesmo. Você já teve uma experiência anterior com cannabis? Para o paciente oncológico, né? Essa experiência foi positiva, foi negativa, em quais circunstâncias que aconteceu, para quê? Para você passar segurança, para você demonstrar para o paciente que ele já teve uma experiência, que se ele ficar com efeito psicoativo, a coisa não é tão séria, né? A gente tem que saber que cannabis é útil no tratamento da dor, já mostrei aqui. A gente tem que saber que cannabis é útil no tratamento e no controle da náusea e do vômito como efeito adverso da quimioterapia. A gente tem que saber que a disponibilidade desses fitocannabinoides no corpo humano depende da via de administração. Você pode vaporizar, usar a via aérea ou fumar. Você pode usar as mucosas no sentido de fazer uma aplicação de mucosa sublingual ou oral. Você pode engolir, deglutir o medicamento. Você pode passar através de creme tópico e até um supositório pode ser produzido à base de fitocannabinoides. O que a gente tem que entender é que cada via dessa de administração vai ter uma farmacocinética. O que é uma farmacocinética? É a trajetória que esses fitocannabinoides fazem no organismo. Então, a biodisponibilidade da droga rápida para estar no sangue, para promover logo um alívio, se for aspirado, a disponibilidade é rápida, melhora rápido. Se for via sublingual, é uma velocidade rápida, mas é menos do que na via vaporizada. E tanto a via vaporizada quanto a via sublingual tem uma vantagem em relação à via oral, porque na via oral a absorção vai acontecer e a maior parte dos canabinoides vão passar pelo fígado numa primeira passagem, né? E quando você vaporiza, fuma ou pinga debaixo da língua, isso só acontece numa segunda passagem, então a dose pode ser até menor se ela for vaporizada ou usada debaixo da língua, né? Então, a gente tem que entender isso. A via de administração é importantíssima. E lembrar que pacientes psiquiátricos e polimedicados carecem de cuidado para evitar prejuízo. Então, isso é o que eu tinha dito antes, quer dizer, o médico precisa de conhecer o paciente para ele não ter nenhuma dificuldade em relação ao uso. Cannabis é útil para o tratamento de caquexia, anorexia, todo mundo sabe que abre uma larica depois do uso, né? Não existe relação entre cannabis fumado e câncer de pulmão, cannabis fumado em DPOC, e olha que existe maconheiro há muitos anos. E essas pessoas, quando fazem só uso de cannabis, não compartilham com outro tipo de cigarro, não existe essa relação com câncer de pulmão e nem com DPOC, né? O uso de cannabis é seguro para crianças? Nossa, como que eu sei que é seguro, né? O meu filho usa desde os 5 meses de idade. E muitos pais ficam morrendo de medo de dar cannabis para a criança. Mas dão para eles, para as crianças, o ácido valproico, né? O Depakote, né? O Depaquene, né? O divalproato de sódio. Essa droga, nos Estados Unidos da América, só pode ser dada para pacientes com mais de 12 anos. Então, às vezes, eu vejo mães
desesperadas com os filhos tendo convulsão, dando Depakote com a maior segurança, em dose absolutamente alta, fazendo monitorização da dose no laboratório. Isso pode causar uma pancreatite, até morte sem causa objetiva, está escrito isso na bula. Mas a pessoa tem medo de dar cannabis, e que é muito mais seguro do que qualquer coisa. Né? A gente tem que entender que não pode ser abusado, né? Os efeitos psicoativos podem prejudicar a pessoa a dirigir, a assinar contratos, etc. Né? Então, tudo é uma questão de dose, efeito, e sentir até onde você vai dentro do contexto oncológico. Então, até o momento, a literatura científica atual disponível favorece, apoia, ou, na pior das hipóteses, pede mais estudo da cannabis dentro desse contexto paliativo. Então, eu acho que nesse primeiro momento aqui, eu procurei tentar passar uma ideia sobre a finalidade dentro do contexto paliativo. Agora é uma parte médica um pouquinho mais complicada, mas eu vou tentar falar aqui numa linguagem que eu possa atender as expectativas de todos. Eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos antineoplásicos, sabe? Se você pesquisar aí no Google, no YouTube, meu câncer foi curado com cannabis, você vai encontrar um caso ou outro, um vídeo ou outro. Né? A gente costuma dizer que esses testemunhos são testemunhos anedóticos. Alguns são carregados de vieses, você vê que foi produzido, mas nem todos. Existe a possibilidade de cannabis conseguir terminar um câncer? Existe. Mas são todos os cânceres? Não, esses tumores precisam ter expressos os receptores canabinoides. Então, vou mostrar isso aqui mais ou menos para vocês. E aí, eu me sinto à vontade em falar do câncer de mama, né? O câncer que mais cresce nas mulheres, o câncer mais incidente nas mulheres, olha aí, 2.100.000 casos novos por ano. 15% de todas as mortes de câncer em mulheres é por causa do câncer de mama. Quanto mais desenvolvido, maior a incidência. Por quê? Porque as pessoas têm diagnóstico. Né? E é uma incidência que cresce globalmente. Né? E quando você vai considerar o tratamento de câncer de mama, você tem que considerar o cirurgião, como eu, que é a pessoa que vai ressecar o tumor, uma cirurgia conservadora, construir outra mama no lugar. Tem um oncologista clínico, que é o responsável por prescrever a quimioterapia, a hormonioterapia, a imunoterapia, ou seja, aquele que trata com remédio. E tem um radio-oncologista, que pode fazer uma radioterapia na mama, pode fazer a radioterapia só num setor da mama, né, que é a braquiterapia, pode fazer uma radioterapia intraoperatória, pode fazer radioterapia localizada em vértebras fraturadas para aliviar a dor naqueles lugares. Né? Isso tudo também dentro de um contexto paliativo. Olha, esse gráfico aqui é confuso, mas vai ser bem fácil das pessoas entenderem. Quando a gente fala câncer de mama, eu posso dizer com segurança que a mama tem mais de 30 tipos de tumores completamente diferentes entre si. E, às vezes, tumores iguais têm comportamentos diferentes na evolução clínica quando eles estão em mulheres que são diferentes. Bom, aqui eu trago a maioria dos casos do tumor de mama, 70% deles, são os cânceres originários das células dos ductos mamários, ou seja, dos caminhos que transportam o leite da fábrica até o mamilo, tá certo? Então, essas células formam os carcinomas ductais da mama. Bom, um carcinoma ductal é igual a outro? Não. Esse carcinoma ele é classificado aqui, olha, de luminal A aqui, da esquerda dessa tela para a direita dessa tela. Daqui, da esquerda para a direita, piora o prognóstico. Então, você ter um câncer de mama luminal A é aquele tumor que divide devagarinho, as células respondem à terapia hormonal. Então, a sobrevida é boa, a chance do diagnóstico precoce da pessoa viver é muito boa. Por outro lado, se você tem um tumor ductal, só que ele não expressa receptores hormonais, ele é conhecido como triplo negativo, o prognóstico é péssimo. A velocidade de crescimento é rápida e a sobrevida é menor, porque esse tumor é mais agressivo. Então, você vê que mesmo dentro de um tumor, existem subclassificações, e quanto mais indiferenciado, quanto mais estranho, quanto mais alterado as células e os núcleos delas que compõem aquele tumor, pior vai ser o prognóstico. E isso acontece no câncer de mama. Então, no câncer de mama de linhagem ductal, os dois piores são o HER2 e o triplo negativo.
E esses tumores podem ou não expressar na superfície dessas células receptores canabinoides. Olha aqui. Quando eu comecei a mexer com câncer de mama no passado, a gente pedia a biópsia e pedia também um estudo, e pede-se também um estudo que é um estudo imunohistoquímico. O que é isso? Você manda aquelas células para o laboratório vai dizer como que elas funcionam quimicamente. Se elas gostam do receptor de estrogênio ou não, se elas são sensíveis a um medicamento ou não, está entendendo? Então você consegue informações químicas que qualificam a escolha da terapia. Lá no passado, um desses fatores de hormonais, fatores marcadores celulares, era esse conhecido como HER2. O HER2 é muito interessante, que é uma membrana, é uma proteína transmembrana, semelhante ao receptor canabinoide CB1 ou CB2, que também são membranas, são proteínas que atravessam a membrana. Parte dessa proteína fica exposta por meio extracelular, e aí vem um medicamento ou fitocannabinoide, se encaixa naquela proteína e vai promover uma mudança naquelas células. Então, quando a gente pedia a imunohistoquímica de um câncer de mama e encontrava lá um HER2 positivo, nossa, isso era muito triste. Por quê? Porque esse tumor é um tumor agressivo, a gente não tinha muita terapia, até o dia que surgiu o anticorpo monoclonal, a substância que pega exatamente essa proteína, que é o trastuzumab. Então, a partir do momento que a gente tem o HER2 positivo, que é um sinal de mau prognóstico, é um sinal de vida curta, por outro lado, ele é um sinal preditivo de resposta, porque você pode dar um medicamento e mudar o destino dessa pessoa. Bom, agora se descobriu os receptores na década de 90, em 94 se achou o CB1, 5 anos depois achou o receptor CB2, então uma coisa nova, quase dos anos 2000. E aí tem esse gráfico aqui, que é um gráfico esses gráficos são muito interessantes. E isso tem a ver com a Universidade Complutense de Madrid. Olha aqui, se eu pegar esse primeiro gráfico aqui da letra A sobre vida geral, olha, eu vou ter um momento zero, onde eu tenho 100% dos pacientes. Aqui embaixo, no eixo do X, vai passando o tempo. Então, no tempo zero, eu tinha 100% dos pacientes, mas quando chegou aqui por volta de 75 meses, olha aqui, ó, 50 meses, a metade deles já tinham morrido, se eu for considerar essa linha mais escura. Entende? Aqui são todos os pacientes HER2, tumores graves. Essa linha mais escura significa que aqueles pacientes lá tinham os receptores canabinoides. Ora, então você pode ter um paciente que tem um tumor HER2 positivo, ele pode ou não expressar receptor canabinoide, entendeu? Então, um tumor grave da mama, que é o tipo HER2, ele ainda tem 2 subtipos. Rico em receptor canabinoide ou pobre em receptor canabinoide. Se ele for rico em receptor canabinoide, ele vai ser muito pior na vida, porque não tem canabinoide suficiente. Então, é por isso que a suplementação de fitocannabinoides nos pacientes câncer de mama HER2 positivo, que tem um receptor positivo CB2, eles serão beneficiados e a vida deles vai aumentar. Esse estudo aqui, ó, considerou a sobrevida geral, a sobrevida livre de doença local para recorrer, né? A doença pode voltar na mama, e a sobrevida livre de doença sistêmica. Esse estudo foi feito com um número pequeno de pacientes, 65. Como isso? Os tumores eram guardados no laboratório. Então, você sabe a história do paciente que morreu com aquele HER2, você vai lá no laboratório, levanta aquele tumor guardado e faz um estudo. Então, essa diferença que acontece em tumores com receptor canabinoide ou sem receptor canabinoide foi confirmada por outros autores, deixando claro uma relação do sistema endocannabinoide e alguns tipos de tumores. Aqui eu trouxe um exemplo no câncer de mama. Interessante é que quando esse tumor não é HER2 positivo, não interessa na sobrevida se tem ou se não tem receptor canabinoide. Então, o receptor canabinoide ele é útil quando ele concorre, quando ele anda junto com outras informações, e a junção dessas informações qualifica melhor o tratamento. Então, o tratamento sistêmico para HER2 com receptor positivo, que não tinha uso de canabinoides, agora sim, você pode apresentar o uso de canabinoides, que isso vai trazer uma melhora na sobrevida dos pacientes. Não é? E não é só esse o mecanismo. Os outros tumores que não são HER2, mas também são ruim, o triplo negativo,
Esses tumores, os fitocannabinoides, por um mecanismo um pouco diferente, também podem inibir o crescimento dessas células. Os fitocannabinoides, quando entram em contato com os receptores que estão na superfície das células malignas, eles promovem 3 alterações que são muito interessantes. Primeiro, cria uma resistência à entrada do hormônio de crescimento na célula. Uma célula maligna, ela está dormindo. Aí ela entra numa fase S, que é de síntese. Síntese para quê? Para aquelas organelas que estão ali dentro, olha, que elas possam se dividir. Então, se tem 20 mitocôndrias, tem que passar para 40 para depois separar em 2. O que faz o crescimento das organelas intracelular é o hormônio do crescimento. Se a célula expressa receptor canabinoide, e esse receptor canabinoide é afetado do ponto de vista agonista, vai haver um bloqueio da entrada do hormônio de crescimento nessas células, e com isso a síntese fica prejudicada, diminuindo o poder de divisão. Não só isso. Além de mudar a superfície da célula para a entrada do hormônio do crescimento, muda a superfície da célula maligna e impede que ela secrete interleucinas. Interleucinas são substâncias que atraem as células de defesa, e essas células de defesa que chegam próximo do tumor são transformadas em osteoclasto, e esses é que saem comendo o tecido normal, o câncer vem crescendo atrás, né? O tumor de mama, por exemplo, quando ele vai para os ossos, ele não destrói o osso por si. Quem destrói o osso é uma célula de defesa, que é enganada pelo tumor para criar espaço para ele crescer. Essa ordem é uma ordem química que depende de uma interleucina. Outra coisa é que as células malignas, elas precisam de espaço, mas elas precisam de nutrição. E a nutrição vem da circulação. E a circulação, ou seja, a formação de novos microvários na região do tumor, que é desencadeada pela produção de uma interleucina. Quando você usa fitocannabinoides nos receptores adequados, essa interleucina cai. Então, além de você impedir células para criar caminho, você diminui a nutrição. Esses 3 mecanismos, impedir o hormônio do crescimento entrar para dificultar a síntese, impedir as células de defesa abrir caminho para o câncer de mama, para o câncer qualquer, não só de mama, e diminuir a nutrição, a circulação, são 3 mecanismos antineoplásicos distintos dos quimioterápicos. Então, o uso de cannabis e quimioterapia é legal, por quê? Porque a gente vai agir numa célula maligna em épocas, fases, em estratégias diferentes, né? Então, eu já expliquei isso aqui é só para mostrar o tanto que isso é poderoso. Isso aqui é um estudo experimental com ratinhos, onde você pega células de câncer de humano, câncer de mama, introduz na veia do ratinho e vai formar nódulos nos pulmões. Isso aqui é metástase de câncer de mama no pulmão do ratinho depois que ele morreu, tá vendo? E quando você faz um tratamento com CBD, você vê a diminuição do número de nódulos e do peso de nódulos com CBD de 10 miligramas por quilo de peso, experimental, em tumores triplo negativo, não é? Isso aqui é detalhe, eu vou me passar. Então, no tumor triplo negativo, a resposta é favorável. E o mais interessante, essa apresentação aqui é muito legal, olha. Esses pintinhos aqui no quadro 1, isso aqui são núcleos aumentados de tamanho. Isso aqui são células de câncer de mama. Aqui na prancha número 2, é o mesmo tumor, só que tratado só com doxorubicina, que é a adriamicina, que é a droga principal para o tratamento de câncer de mama em quimioterapia. Tá certo? Então você vê que muitas das células morreram, a população aqui está menor. Esse SMAWIN é um canabinoide, é um fitocannabinoide. O autor escondeu esse fitocannabinoide por uma questão técnica, mas a gente sabe que é o THC, não é? É um THC de origem sintética, inclusive. E quando você faz ele isolado, olha lá, também há uma mortandade de células malignas. Em compensação, quando você usa as duas coisas juntas, morrem muito mais células malignas, não é? E funciona só para os tumores de mama triplo negativo ou para os tumores HER2? Não. Alguns casos de tumores de receptor de estrogênio, o que acontece? Existe também a possibilidade da seletividade de receptores. Em alguns tumores hormônio positivo, pode haver uma resposta, né? O que é interessante é que os fitocannabinoides e os
as drogas relacionadas ao estrogênio, que é a gasolina para alguns desses tumores estrogênio dependente, essas drogas a gente chama elas de SERMs, são substâncias moduladoras do receptor estrogênio. E quando você dá uma olhada nessas moléculas, você vê que elas têm os 3 anéis que seguem ali uma certa semelhança. Isso mostra que até o tamoxifeno, que é uma droga para tratar câncer de mama, ela interage com o receptor canabinoide. O receptor de estrogênio está no núcleo da célula. Isso também é muito interessante, tem a ver com a minha história médica, né? O tamoxifeno é um medicamento que bloqueia o hormônio estrogênio. Quem descobriu esse medicamento, quem inventou esse medicamento, devia mesmo ganhar um prêmio Nobel de medicina. Por quê? Porque foi o tamoxifeno divisor de águas. O tamoxifeno é que proporcionou a redução, de fato, da mortalidade dos maiores tumores com receptor de estrogênio positivo. Quer dizer, o impacto causado na redução da mortalidade por câncer de mama globalmente no passado, que muita gente atribuiu isso ao exame de mamografia, na verdade, tem a ver com o uso dessa medicação. Mas essa medicação, os oncologistas só passam ela para aquelas pacientes que foram fazer a biópsia, na hora que estudou quimicamente, ele descobriu, olha, tem um receptor aqui de estrogênio no núcleo, então dá o tamoxifeno, vai funcionar. Olha, não tem receptor de estrogênio no núcleo, então não dá o tamoxifeno, porque não vai funcionar. Bom, a dosagem do receptor veio para nós aqui no Brasil depois do remédio. O remédio veio primeiro. A gente, quando esse remédio chegou aqui, a gente não tinha condição de dosar o receptor. Como é um medicamento até certo ponto bem tolerado, não é tão bem porque ele causa uma menopausa, mas para quem, a sensação de climatério, mas para quem está com câncer de mama, os sintomas de menopausa é bem suportável, né? Muito melhor que a morte. Né? Mas o fato é que a gente lá no passado dava para todo mundo, nem sabia se as pessoas eram receptor de estrogênio positivo ou negativo. O que é incrível, depois chegou a dosagem do receptor. Como eu disse anteriormente, os tumores ficavam guardados no laboratório. Né? Aí a gente, curioso, querendo saber quais melhoraram, quais não melhoraram, fomos lá no laboratório, tem contato pelas mulheres que estavam tomando remédio, qual que tinha positividade e qual que não tinha. Aí a gente achou lá 5 a 10% das mulheres que não expressavam receptor de hormônio estrogênio no núcleo, era estrogênio negativo, ou seja, não teria indicação de usar. Como a gente não sabia, a gente deu assim mesmo. E 10 a 15% dessas mulheres acabaram sendo beneficiadas com uma coisa que não servia. E eu, naquela época, ficava assim, não é possível, esse exame deve estar errado. Como é que está diminuindo? Você fica limitando essa célula aqui, mas essa célula tem receptor de estrogênio. Né? Agora eu sei por quê. Porque o tamoxifeno interage com o receptor CB2, então o tamoxifeno é um agonista fraco, mesmo a célula negativa, aquele efeito antineoplásico que eu contei tudo aqui que acontece com os canabinoides, são proporcionados pelo tamoxifeno. Né? Então, a gente tem mesmo que entender que os canabinoides são uma nova porta, uma nova janela para melhorar o tratamento de câncer de mama. Então, eu mostrei aqui, de câncer de maneira geral. Estou usando mama porque é o câncer que eu mais trabalho, é o câncer mais comum. E é só na quimioterapia que a interação vai ser boa no sentido de matar a célula? Não, na radioterapia também. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui são células de câncer de mama colocadas em meio de cultura. Aqui em cima, nessa linha aqui de cima, essas 3, ó, você só aumentou a frequência de fitocannabinoide no meio. Olha lá, um meio de cultura sem fitocannabinoide e sem radiação nenhuma. Quando você colocou 2 nanogramas de canabidiol por ml daquela solução, lembrando, para quem não sabe o que é um nanograma é a milésima parte do miligrama, que, por sua vez, é a milésima parte do grama. Deu para entender? Então, olha só, um tiquinho de CBD já fez com que as células diminuíssem. Quando você aumentava, mais morte celular você tinha. E essa dose é muito baixa de CBD, pessoal. Isso não vai causar efeito colateral, mas promoveu, no meio in vitro, uma mudança. Na linha de baixo, são as mesmas concentrações
Entretanto, você usou uma dose de radioterapia e fica claro, nitidamente, que as células que receberam CBD, numa concentração de 5 nanogramas por ml, respondeu muito mais com a radioterapia do que só os canabinoides. Isso é muito interessante. Eu já estou encerrando. Isso aí é o Benício, lá em casa, com as plantas da Inamed, a gente preparando o medicamento dele. Para quem quiser ver como eu faço a extração, é só procurar isso aí no YouTube, tem lá, procura meu canal que vai ver como é que a gente faz a extração. Isso aqui agora, para a gente encerrar, umas dicas para os colegas médicos, né? Perguntar se serve não só para oncologia, não só para paciente oncológico, serve para qualquer paciente que você vai introduzir cannabis na vida dele. Então você tem que se perguntar, você já teve experiência com cannabis? E a pessoa fala, não, fica tranquilo, vamos começar devagar, com segurança, vamos ajustar devagarinho. Sim, eu já tive experiência com cannabis. A experiência foi agradável? Então não se preocupe não, que você vai se dar bem. Não, doutor, eu tive experiência com cannabis, mas ela foi desagradável. Bom, ela foi desagradável em quais circunstâncias? Em circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis? Olha, doutor, eu era adolescente, estava lá no colégio militar, aí deu 4h20, nós fomos escondidos lá para o vestiário para fumar maconha. Olha, esse ambiente favorável? Não, doutor, eu estava no tiroteio lá no meio da favela, que eu fui buscar uma bucha de fumo lá, e aí nós fomos fumar. Não, isso não é ambiente favorável. Ambiente favorável não, olha bem, eu estava com meus amigos, nós fomos para a beira da praia, acendemos uma fogueirinha, fizemos um luau, todo mundo de boa, fui usar cannabis e me dei mal. Esse paciente precisa de atenção, precisa de cuidado, que talvez ele seja uma contraindicação, entendeu? Então, por isso que eu falo de circunstâncias, né? E se as circunstâncias fossem favoráveis, mas a resposta não foi boa, é só ter cuidado, vamos discutir a alternativa. Há necessidade de estabelecer um pacto, também não é um milagre. Então, as pessoas precisam entender aonde que elas podem chegar, o que a literatura mostrou e o que você pode conseguir de melhor resultado, né? Tendo as coisas muito no controle, né? Tem que pactuar um torno, passar e correr. Então, eu faço um controle, um protocolo que eu sigo muito rígido, porque nas minhas receitas eu coloco um QR Code, que acessa um formulário de cuidado paliativo para eu saber como é que aquilo está indo. Então, eu costumo, como um cirurgião de câncer que atendo, não só câncer, ansiedade, depressão, dor, epilepsia, etc., eu fui muito criticado e ainda sou, por não ser neuropediatra e atender crianças, por não ser geriatra e atender demências. Eu uso de protocolos que já existem na literatura científica. E, através do acesso desse protocolo, eu faço um acompanhamento. Este QR Code, quem está me assistindo, pode apontar a câmera do celular, pode até preencher lá com um e-mail que eu sei que não é de meu paciente, para vocês entenderem como é que esse protocolo funciona. E aqui eu vou mostrar como é que eu faço esse acompanhamento. Então, olha lá, o protocolo do câncer, que é um protocolo de acompanhamento oncológico, a pessoa preenche dados de identificação, peso, estadiamento da doença, se tem metástase ou não tem, só xizinho. E aí eu vou querer saber qual o tratamento que o paciente está fazendo, se é químio, rádio, hormônio, né, dentre os vários tratamentos, quais tratamentos o paciente já fez, se foi submetido a uma cirurgia, descreve de poucas palavras. O importante é que eu quero saber sobre a qualidade da vida do paciente. Então, eu quero saber se ele está bem sem qualquer sintoma ou se ele está muito mal com sintomas de difícil controle. Eu quero saber se ele não sente dor ou se ele sente uma dor descontrolada, né? Que tipo que é essa dor? Eu quero saber sobre o apetite, se o apetite não tem alteração ou se está completamente sem apetite. Eu quero saber se o paciente está perdendo peso. É importante saber se o paciente está dormindo. Ou seja, tudo aquilo que eu mostrei anteriormente. Não é? Além disso, já que ele vai preencher um formulário, ele pode falar para nós qual é o tipo de canabinoide que ele está usando, se é um óleo, se é uma flor, se é vaporizada, quais são os efeitos adversos registrados, se tem sonolência, se tem fadiga, é só marcar xizinho aqui e saber como que ele está se dando. Então, vamos ver aqui. Vou citar um caso aqui de exemplo. Olha. Isso aqui é um paciente masculino, 50 anos, usuário de cannabis, já era um usuário de cannabis. Em 2016, ele teve um câncer de intestino, já no estágio 4 avançado. Tirou metade do intestino à esquerda, tá vendo? E fez uma reconstrução no mesmo ato. Em 2020, 4 anos depois, já estava lá com metástase hepática, ó. O marcador CEA aumentou.
Então, ele estava tendo até a síndrome de Lynch, que é uma tristeza, porque a doença avançada, não é? Com tendência a ter mais câncer gerado com ansiedade e depressão, né? Então, ele foi para uma quimioterapia de segunda linha. Então, olha que interessante. Antes dele começar a cannabis em abril de 2021, câncer de intestino cheio de metástases. O paciente estava fazendo algum tratamento canabinoide? Sim, ele já fumava. Tinha esses efeitos colaterais aqui, efeitos adversos. Tinha muita fadiga, boca seca, dor de cabeça. Será que era por causa da cannabis? Mesmo por causa da doença. Mas ele, como usuário, manifestava lá uma satisfação mediana com o uso daquela cannabis fumada. Isso em abril de 2021, antes da gente entrar com um tratamento canabinoide supervisionado, com calma, acompanhando o paciente. Ele respondeu para mim, olha, que ele estava bem com alguns sintomas controlados, sentindo dor forte, controlado com opioide, a dor era dor de cabeça na região do fígado, do lado direito do corpo, ele estava com pouco apetite, está perdendo peso, dormindo mal. Fiz uma prescrição para ele, de um produto importado, rico em CBD, e de um produto brasileiro. O produto importado focando numa atividade antineoplásica possível para um câncer de intestino, no caso dele não vou entrar aqui em detalhes, e um óleo de THC, que ele usasse de maneira mais livre, mantendo uma dose de até 30 miligramas por dia. Aliás, as doses de 30 miligramas eu gostaria de salientar nessa oportunidade que esse curso aqui está me dando. Pessoal, óleo a 10%, 1 para 1, 8 para 1, isso não quer dizer muita coisa, não. É melhor você saber a miligramagem que tem dentro dos principais fitocannabinoides, seja CBD ou THC, simplesmente por uma questão de segurança. Até 30 miligramas por dia de THC, distribuídos ao longo do dia, a chance de um efeito psicoativo severo é diminuta, é pequena. Um extrato rico em THC, com menos de 100 miligramas de CBD, não vai ter um efeito antineoplásico. Então, há necessidade de uma dose ser corrigida. Por isso que eu defendo, e lá no site da AME tem um artigo muito interessante sobre miligrama, proporção, porcentagem, isso é muito importante. Mas vamos voltar ao caso aqui. Passei para ele um THC. Vamos ver o que aconteceu com ele. Vocês lembram que eles preencheram aqui, no dia 27 de abril. No dia 27 de abril. No dia 25 de maio, 30 dias depois, ele já estava bem, sem qualquer sintoma. Lembra que ele estava sentindo dor por opioide, não está sentindo dor mais. O apetite aumentou, parou de perder peso e voltou a dormir. Até os efeitos colaterais mudaram. Qual foi a prescrição? Meu amigo, você continua usando a cannabis fumada aí do jeito que você quiser, mas pinga essas gotinhas debaixo da língua. Então, agora ele passou para o uso oral. O uso oral contínuo, distribuído ao longo do dia, fez com que ele não tivesse nem a necessidade de fumar, e ele começou a gostar mais de maconha ainda do que já gostava, entende? Com um efeito colateral controlado. Aqui um outro caso para ilustrar bem o câncer de mama, né? Então vamos andar aqui para tinha um câncer de mama agressivo, um tumor, receptor de estrogênio positivo, com KI67 positivo. Então, iniciando devagar com 4 miligramas de THC para chegar lá até uns 30 miligramas. Olha bem o que aconteceu com essa pessoa com metástase óssea, metástase no pulmão, metástase na pleura, ou seja, doença avançada. No dia 20 de 3 de 2021, mal, com sintomas algumas vezes de difícil controle, dor forte controlável com opioide, dor latejante perto do pulmão, no acetábulo, que já tinha metástase no acetábulo, pouco apetite, perdendo peso, dormindo mal, né? E aí, 30 dias depois, passou a ficar bem, a dor passou a ser leve, controlável com medicamento, a dor diminuiu pelas próprias palavras dela. Olha lá que interessante. O apetite melhorou, parou de perder peso, está dormindo bem, só acorda para ir no banheiro, não é? E as melhoras vão continuando. Eu mostrei com 30 dias, olha aí com quase 60 dias. Bem, as dores estão leves, sem alteração no apetite, parou de perder peso, dormindo bem. O paciente está usando canabinoide e está. Olha aí como é que tem pouquíssimos efeitos adversos. E a paciente está extremamente satisfeita. Aqui é outro caso de neuromielite óptica, não é câncer, mas é uma dor terrível. Também com THC, para a gente mostrar isso aqui quando você quer fazer um controle específico da dor. Olha que interessante isso aqui. A paciente tinha uma dor, neuromielite óptica,
É uma doença neurodegenerativa, que pode levar até a cegueira, é como se fosse um ela que começa no nível dos nervos ópticos. Olha como é que estava a vida dessa pessoa. Classifique a dor no máximo durante a última semana, a dor era no máximo. Classifique no mínimo, tudo era no máximo. A média, tudo era no máximo. Agora, ou seja, a pessoa dói o dia inteiro com grande intensidade. Olha aqui, na última semana, os medicamentos que você usou melhoraram a sua dor? Não. Na última semana, a dor prejudicou sua atividade diária? Sim, 100%. Prejudicou a disposição, prejudicou a capacidade para caminhar, prejudicou o trabalho, incluído o doméstico, prejudicou as relações interpessoais, o sono, o prazer de viver. E olha o que essa pessoa já tinha tomado. Menos cannabis. Lembre-se, THC 4 miligramas por dia. 22 dias depois de usar um THC, um óleo em extrato sublingual. A dor máxima já foi para a média, a dor mínima já é uma dor leve, muito mais suportada, e o impacto no dia a dia melhorou a tal ponto de não interferir no trabalho doméstico, a tal ponto de interferir pouco nas relações interpessoais, a tal ponto de não interferir nada no sono. Então, sem sombra de dúvida, a cannabis mudou a vida dessa pessoa, tirou a quantidade de remédio. A satisfação é enorme, não é? Eu falo isso porque esse QR Code eu comecei a colocar ele em agosto de 2019. Eu prescrevo desde março de 2014. Essa aula, esse slide, esse especificamente, está um pouco desatualizado, porque desde agosto de 2014 até agora eu já atendi 1.228 pacientes hoje. E desses eu peço para eles marcarem para mim como é que eles estão usando, registrem os efeitos adversos. Você vê que a resposta no questionário ela é muito precária. Você tem que estimular muito o paciente para preencher. Mas a maioria dos meus casos estão usando mucosa oral, olha lá. Com alguns deglutem, uns fumam, outros passam topicamente e alguns vaporizam. Os efeitos adversos, pessoal, tem que ser diferente de efeito colateral, né? E efeito colateral é um efeito atribuído a um medicamento específico. O efeito adverso, ele pode ter surgido concomitantemente ao uso, mas não ter relação. Então, o que eu considero de efeito adverso? Sonolência, fadiga, boca seca, náusea. Essa lista está onde, hein, Leandro? Essa lista está no trabalho do professor Heitor Russo, que é um dos maiores especialistas em cannabis. E ele avaliou todos esses efeitos, que são os efeitos mais comuns, e todos eles são muito bem toleráveis. Então, olha aqui que interessante. Proporção de efeitos adversos observados continuamente nos pacientes. Não estou dizendo isso na minha experiência, que hoje já está em 1.200. Olha que interessante. A sonolência acontece em menos de 12% dos pacientes. Boca seca. Todo usuário de cannabis sabe que a boca fica seca. Uma tontura em 6,7%. Uma ansiedade, talvez porque não tem experiência com a coisa. Mas é muito bem tolerado um cefaleia em menos de 4%. Olha que o efeito psicoativo em menos de 2% dos pacientes. Então, essa monitorização que eu faço dos efeitos adversos, cada dia que passa, traz mais convencimento e mais legitimidade sobre a segurança da terapia. E quando eu pego a satisfação geral desses pacientes, olha, só 3%, 3,6% insatisfeitos, a grande maioria está muito satisfeito. Quando eu considero coisas nos pacientes oncológicos, aqui peguei só o paciente oncológico, não tem nenhum insatisfeito. Se eu somar plenamente satisfeito com muito satisfeito, se eu chegar aqui vai dar uns 70% de melhora significativa. E para encerrar de fato essa minha apresentação aqui hoje, será que o uso de cannabis vai aumentar o câncer? Esse estudo é lá da Califórnia que mostrou alguma coisa muito interessante. Esse estudo envolveu 84.170 pacientes, 34.041% usuários de cannabis para investigar se a ação do uso de cannabis aumentava o câncer de bexiga. Por que o câncer de bexiga? O leigo associa o fumo de tabaco ao câncer de pulmão e respiração. 70% dos cânceres de pulmão são causados pelo uso pelo ato do tabagismo. Só 70%. Mas o câncer de bexiga não. O câncer de bexiga é 90%. O pessoal de São Paulo é o câncer que matou o governador Mário Covas. Né? Então, por isso, se resolveu estudar o câncer de bexiga por causa da sua relação mais forte com o tabagismo do que o câncer de pulmão. Após 11 anos, olha lá,
0,3 usuários desenvolveram câncer de bexiga, em comparação com os homens que não relataram uso. Ou seja, o câncer de bexiga foi até menor nos maconheiros. E quando você olhava essa associação com o cigarro, a diferença era enorme. Os maconheiros tiveram uma redução na incidência da doença de 45%. Quer dizer, existe ainda um efeito protetor dos fitocannabinoides que ainda não foi muito identificado. O que é interessante é que esse estudo mostrou coisas maravilhosas. Por exemplo, o objetivo era ver câncer de bexiga, mas se descobriu que os usuários de cannabis também tinham menos câncer de próstata. Olha que curioso. E será que tem menos câncer de próstata por causa de um efeito direto dos fitocannabinoides nas células da próstata? Bom, pode até ser, mas todo mundo sabe, né, que um dos mecanismos de proteção ao câncer de próstata tem a ver com a ejaculação. Os estudos epidemiológicos mostram que um homem que tem o hábito de ejacular 3 a 4 vezes por semana tem muito menos câncer de mama, câncer de próstata, câncer de próstata, quando comparado com um homem que não tem esse hábito. Bom, será que a cannabis estimula as pessoas a namorar mais, a trazer um prazer maior na vida, ou é um efeito direto? A ciência ainda tem que provar isso para a gente. Então, eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez essa oportunidade de tentar passar aí, pelo menos, um estímulo para as pessoas leigas, para os colegas médicos estudarem, e essa é a minha mensagem. Aqueles colegas médicos que, porventura, estão me assistindo, não percam a oportunidade, vai acontecer o Weekend Summit em Campinas, em novembro, procurem se informar, que vai ser um evento maravilhoso, e é mesmo com o objetivo de fazer com que o médico prescreva, que possa levar esse benefício para a população. Isso é uma demanda que vem muito mais da sociedade. E é isso aí, pessoal. Contem comigo numa próxima oportunidade. E muito obrigado mais uma vez. E um abraço, né, carinhoso, de afeto ao Paticão que está no nosso coração. Valeu!